Enfermeiro, médico, farmacêutico ou fisioterapeuta. Onde começa e onde termina a atribuição de cada profissional? O Via Legal de hoje discute esse assunto que tem rendido muita controvérsia. Quando eu falo que a responsabilidade é apenas do profissional farmacêutico, eu estou dizendo que na ausência dele ninguém mais pode. O fisioterapeuta, ele tem uma área muito ampla, que nem a área de medicina. Então a gente atua tanto na prevenção, como em grande escala a gente também atua na reabilitação. Quando falta acordo sobre o que cada um pode fazer, a resposta costuma ficar para a justiça. Para começar, uma inovação que promete ajudar no esclarecimento de crimes. O governo quer criar um banco de DNA de presos do sistema federal. Tudo isso agora no Via Legal. Quando o assunto é reincidência criminal, o Brasil tem uma das taxas mais elevadas do mundo. 7 em cada 10 presos respondem a mais de um processo judicial. Além disso, o Estado sabe que muitos dos homens e mulheres que já estão atrás das grades são responsáveis por crimes que jamais serão esclarecidos. A boa notícia é que o trabalho dos investigadores deve ganhar um instrumento a mais na busca pelos culpados. Are you suggesting that I've lost a spider? I'm afraid I am. You have, haven't you? Oh, yes, very well. I did lose a tarantula. Quem não se lembra da frase? Elementar, meu caro Watson. Marca registrada do detetive Sherlock Holmes, a expressão era repetida a cada questionamento feito pelo companheiro de investigação. In the luggage you brought from South Africa. Elementary, my dear Watson. There are no tarantulas in... No cinema, Sherlock ficou famoso por utilizar métodos científicos para desvendar mistérios. No último século, essas práticas científicas evoluíram bastante. Muitas saíram das telas e viraram rotina no trabalho policial. Uma das ferramentas mais importantes é um banco de dados com informações genéticas dos criminosos. A experiência, na verdade, veio de laboratórios, inclusive de pesquisa. Começou em 1984, na Inglaterra, quando um pesquisador ele criou essa técnica de utilizar a tecnologia de DNA para fins forenses. E a partir daí se alastrou para o mundo. Imediatamente, já na década de 80, diversos países começaram a adotar. O DNA é a carga genética contida nas células do corpo humano. Cada um de nós tem uma combinação única, como se fosse uma identidade pessoal. Os dados são tão precisos que um exame de DNA pode levar à elucidação de um crime com 99,9% de acerto. Esse delegado explica que sem a prova técnica, o trabalho da polícia fica mais difícil e muitas vezes prejudicado. Às vezes a gente sabe a autoria, né? Mas a prova é dificultada. Aqui em Porto Alegre, por exemplo, as testemunhas não falam, tem medo, né? Sabe que há impunidade e que vão voltar a delinquir e vão procurá-las depois, né? E até executar testemunhas, como o caso que a gente tem aqui no DHPP, né? Na última década, o uso do DNA ajudou a Polícia Civil Gaúcha a descobrir a autoria de crimes como o do jovem que matou 6 taxistas. Nós tivemos 2 provas, a prova da digital em Livramento e a prova do DNA em Porto Alegre. Ele matou 3 pessoas, 3 taxistas em Livramento e 3 em Porto Alegre. A identificação nas filmagens aparecia umas vestes com Z de couro, uma calça, né, com Z no bolso traseiro. Quando eu cheguei na casa dele, eu fui direto no guarda-roupa e estava a calça estendida, lavada, o moletom lavado, mas mesmo assim o sangue fica, né? Porque o sangue é ferro. E aí a gente colheu aquele material e mandou para a perícia e deu a autoria dele, né? Deu o sangue de uma das vítimas, de um dos taxistas de Porto Alegre. Desde 2012, 17 estados brasileiros e a Polícia Federal
estão interligados a um banco nacional com amostras de DNA de suspeitos e condenados por crimes de natureza grave e por crimes hediondos, como estupro e roubo seguido de morte. Mas até o ano passado, a utilização dos dados ainda era restrita. A gente só poderia utilizar bancos de dados de amostras criminais, de vestígios de local de crime, mas a partir do momento da sanção, da vigência da lei e de sua regulamentação, que ocorreu em 2013, a gente pode agora também fazer a identificação genética de pessoas. O próximo avanço deve ser a inclusão nesse banco de dados das informações genéticas dos presos que estão nos 4 presídios federais do país. A proposta foi debatida nesse encontro, realizado em Foz do Iguaçu, no Paraná. Participaram das discussões os juízes federais que atuam como corregedores das penitenciárias e representantes de órgãos como a Polícia Federal. A chance de identificação de autores de crimes nunca solucionáveis aumenta consideravelmente. Nós temos no sistema penitenciário federal vários internos que foram acusados, são tidos como responsáveis pela prática de crimes violentos, que são os crimes principais para os quais há vestígios e que podem ter aí no banco de dados de vestígios de DNA. A expectativa da diretora do Sistema Penitenciário Federal é que o banco de dados comece a receber material genético desses condenados ainda este ano. Agora é questão de determinar os aspectos logísticos e jurídicos necessários para tanto, mas já estamos em fase bem avançada nessas tratativas. A meta é que a tecnologia, vista por muitos apenas na ficção, ganhe espaço na vida real e ajude a encontrar culpados. Quando se faz o cadastro de criminosos e se evita que outros crimes sejam cometidos, diminui inclusive a própria sensação de impunidade. Essa é a principal função do banco de dados DNA. Se colhe um a um fio de cabelo, se resolve um homicídio, ou um latrocínio. Se manda para DNA, depois, quando se tem o suspeito, se compara e está feita a prova direta, uma prova incontestável. A gente continua falando sobre a importância da identificação correta das pessoas. No dia a dia, não é raro encontrar quem já teve dor de cabeça por causa de falhas cometidas principalmente por órgãos públicos. Um risco que costuma ser bem maior no caso de homônimos ou de pessoas com nomes parecidos. Ele se chama Paulo Vasconcelos. A carteira de identidade não deixa dúvidas. É um nome, um sobrenome e só. Eu acho que era um problema do meu pai, que é da família tradicional, que gostava de nomes simples. Se a intenção do pai era simplificar, a vida se encarregou de mostrar os efeitos contrários da iniciativa. Paulo conta que sempre foi obrigado a conviver com vários fantasmas bem reais e que provocam muita dor de cabeça. São os homônimos, pessoas que têm o mesmo nome que ele. Quando tinha a lista telefônica, era só olhar lá, tinha vários. E olha que Paulo já enfrentou muita dor de cabeça. Normalmente, os transtornos começam quando algum destes homônimos tem problemas com a polícia ou com a justiça. Para provar que não é criminoso e nem responde a processo, Paulo já precisou percorrer cartórios em busca do famoso nada consta. O documento atesta que a pessoa está com a ficha limpa. Ele conta que da última vez que recorreu ao procedimento, encontrou 18 anotações de pessoas com nome igual ou muito parecido. Já este aposentado, por pouco, não foi parar atrás das grades por causa de um quase homônimo. Ele conta que em outubro de 2006 viveu uma manhã de terror na porta da própria casa. Eu não sabia que era a Polícia Federal. Eles se identificaram, eu fiquei preocupado porque o carro estava descaracterizado, poderia ser um sequestro. Isso preocupou, aí desceu a família toda em cima. Dos policiais, ele recebeu uma intimação para prestar depoimento na Superintendência da Polícia Federal no Rio. O motivo? O nome dele constava como agente do INSS envolvido num esquema de fraudes contra a Previdência Social. Ele havia sido indiciado por estelionato, peculato e formação de quadrilha. Os agentes estavam atrás de Allan Kardec Correia de Souza.
grafia e nomes parecidos, mas diferentes, de Allan Kardec de Souza Correia, o aposentado abordado pelos policiais. Para piorar a situação, Allan diz que foi constrangido ao tentar explicar que não era o homem procurado. O delegado me humilhou lá. Senta aí, senão você vai lá para trás do xadrez com teus amigos lá, ó. Tá tudo em cana lá. Só 1 ano e 7 meses depois do episódio, a Polícia Federal reconheceu o equívoco, mas isso não impediu que o aposentado tomasse providências. Revoltado com o tratamento que recebeu no dia da abordagem, ele recorreu à Justiça e deu certo. No Tribunal Regional Federal, os desembargadores entenderam que o indiciamento impôs ao aposentado a injusta imagem de criminoso. Por isso, a União foi condenada a retirar o registro da folha de antecedentes criminais e indenizar a vítima por danos morais. Para o desembargador que analisou o processo, o erro foi resultado de um procedimento chamado auto de qualificação indireta. Na verdade, se pegou o nome da pessoa e se preencheu ou se completou os nomes, os dados para a qualificação. Então, data de nascimento, nome do pai, nome da mãe, endereço, etc. Detalhe, os dados inseridos foram de uma terceira pessoa, de uma outra pessoa. Aloysio Mendes avalia que a confusão poderia ter sido evitada se os dados tivessem sido conferidos com mais cuidado. E dá para se constatar, o INSS mandou um documento no qual constava o nome, primeiro com uma outra grafia, começa por aí. Segundo lugar, com uma data de nascimento que já era diferente da data de nascimento da outra pessoa, o outro Allan Kardec, que teve os seus dados inseridos. O valor da indenização foi fixado em R$ 4.000, pouco na avaliação do advogado do aposentado. Ele argumenta que até hoje, Allan Kardec é visto com desconfiança pelos vizinhos por causa da abordagem policial. Para ele formar essa ideia, essa personalidade, ser reconhecido como detentor dessa personalidade, ele leva um grande tempo. Mas para manchar essa personalidade, em 1 minuto você consegue manchar. E aquela visita da Polícia Federal na porta da casa dele para intimar ele, para responder sobre crime de peculato e formação de quadrilha contra a Previdência Social, foi o suficiente para manchar ele naquela comunidade. Enquanto isso, o jornalista Paulo Vasconcelos torce para não ser confundido com um homônimo criminoso, até porque mudar de nome não está nos planos dele. Agora, essa altura da vida, aos 66 anos, acho que não vale muito a pena. Um direito difícil de ser provado. Quem teve um aparelho doméstico queimado durante uma chuva forte sabe que não é fácil responsabilizar a companhia elétrica pelos danos. Mesmo quando está evidente que os estragos foram provocados por falhas na prestação de serviços, a empresa faz de tudo para se livrar da conta. Em São Paulo, foram tantas reclamações que o assunto virou caso de justiça. Quem mora nos grandes centros sabe. Raio, vento forte e chuva quase sempre vêm acompanhados de falta de energia. E a culpa não é apenas da natureza. Pelo contrário, nos últimos anos, falhas no sistema de distribuição têm sido frequentes. Maria é síndica de um condomínio na zona sul de São Paulo. Ela cuida de 288 apartamentos e diz que já enfrentou sérios problemas por causa da falta de luz. A última vez nós ficamos 18 horas sem luz. Aí volta forte, começa a dar problema com os aparelhos, quem tem DVD, televisor, muito problema. A síndica conta que a situação mais grave aconteceu em 2011, quando a cidade enfrentou um apagão. Há 3 anos atrás, nós ficamos 3 dias sem luz. Então foi uma situação muito complicada, por conta de um transformador que fica dentro do condomínio. Eles foram primeiro resolver todo o entorno para depois virem e arrumarem o transformador daqui de dentro. João se lembra bem daqueles dias. Sem luz, ele não pôde usar o aparelho respiratório que auxilia no tratamento da apneia.
Com a queda de energia, com a interrupção de energia, esse aparelho é comprometido. E os problemas com o fornecimento de energia têm sido frequentes em todo o país. Aqui em São Paulo, desde 2009, o Procon tem recebido diversas reclamações sobre a qualidade do serviço entregue à população. A situação piorou em 2011, quando um apagão deixou boa parte da cidade no escuro. O órgão chegou a notificar e autuar a Eletropaulo, a empresa responsável pelo serviço, mas não adiantou. Sem resposta e sem ver as providências da empresa, o Procon decidiu levar o caso à Justiça Federal. O Procon solicitou o dano moral e individual para cada consumidor que teve a interrupção do serviço e não o restabelecimento no prazo que a própria agência reguladora estabelece. Os consumidores que tiveram perdas de equipamentos domésticos, eletroeletrônico, eletrodoméstico na sua residência, fossem ressarcidos, que a Eletropaulo fizesse uma adequação nos seus canais de atendimento para o consumidor e foi pedido também o dano moral coletivo. A Justiça determinou que a Eletropaulo pague R$2 milhões por danos morais coletivos. A indenização é uma forma de compensar as consequências dos apagões ocorridos entre 2009 e 2011. O dinheiro será revertido ao Fundo de Defesa dos Direitos Difusos. Segundo o juiz que analisou o caso, a multa tem uma função pedagógica. A companhia vinha atendendo mal, prestando um serviço que não atendia os parâmetros de qualidade, de satisfação do usuário. E realmente os indicadores trazidos mostraram que estava abaixo dos níveis desejáveis. Então a penalidade tem esse caráter sancionatório, mas também educativo. A Eletropaulo atende a cerca de 20 milhões de consumidores que vivem em 24 municípios da região metropolitana de São Paulo. A companhia preferiu não comentar a decisão judicial, mas garantiu que está investindo para melhorar a prestação dos serviços oferecidos à população. Nos últimos 5 anos, nós investimos mais de 3 bilhões de reais. Nos próximos 5 anos também está previsto um investimento dessa magnitude, exatamente para nos colocarmos adiante dessas ocorrências. A decisão ainda é provisória, mas para o Procon já significa uma vitória para o consumidor. Ganha o consumidor, ganha a sociedade, mas antes de mais nada, é atender ao direito básico do consumidor e respeito, já que ele paga por um serviço tão caro hoje no mercado de consumo. Nos últimos 2 anos, boa parte dos hospitais universitários do país passou por uma transformação administrativa. A gestão das unidades está sendo repassada a uma empresa pública, criada com o desafio de modernizar o trabalho, reduzir custos e melhorar o atendimento aos pacientes. Mas a realidade mostra que a medida está longe de ser consenso. Em Pernambuco, a maior resistência partiu de servidores da instituição. Elevadores parados, paredes com rachaduras e infiltrações. Na hora da coleta, o lixo passa próximo aos pacientes que aguardam atendimento e marcação de consultas. E olha que estamos falando de um hospital que é referência para a formação de estudantes de graduação e pós-graduação da Universidade Federal de Pernambuco. A unidade, que funciona há 35 anos, é credenciada ao Sistema Único de Saúde e oferece atendimento a pacientes de várias cidades do Nordeste. É o caso de Dona Sueli, que viaja 500 quilômetros em busca de ajuda. Eu acompanho meu esposo aqui há mais de 2 anos na fila de espera para colocar uma prótese no quadril. Cada vez que vem, não tem resposta. Aguarde mais tempo, aguarde mais tempo. A insatisfação de Dona Sueli se repete pelos corredores do Hospital das Clínicas, que atende em média 20 mil consultas por mês em 42 especialidades. Já faz 3 meses que estava marcada a minha consulta e eu vim no dia 17 e não houve consulta. Que os pacientes estão fazendo hemodiálise tudo com ar-condicionado quebrado. Os problemas de infraestrutura e as queixas da população são velhos conhecidos do governo. E o pior, não acontecem só aqui no HC de Pernambuco. Uma fiscalização do Tribunal de Contas da União e do Ministério Público Federal apontou falhas na gestão de hospitais universitários de todo o país, inclusive com contratações irregulares de profissionais. A solução encontrada pela administração pública para melhorar a qualidade dos serviços prestados foi a criação da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, a EBSER.
A EBSER é uma empresa pública criada através de uma lei 12.550 de 2011, que tem como objetivo gerenciar hospitais universitários federais ligados ao Ministério da Educação, modernizar o parque tecnológico dos hospitais, reestruturação física dos hospitais e implantar um modelo de gestão adequado para esses hospitais. A decisão de aderir ou não à EBSER é do Conselho Universitário de cada instituição. Das 47 universidades federais, 33 já aprovaram a adesão. É o caso do Hospital das Clínicas de Pernambuco, mas por aqui nem todos concordam com a medida. O Sindicato dos Trabalhadores chegou a propor uma ação civil pública para barrar a contratação. Inicialmente, eles fizeram um período liminar, queriam já suspender imediatamente qualquer contrato. O juiz, apreciando esse pedido, interferiu, justamente porque entendeu que não assistia razão ao sindicato. É a contratação de uma empresa pública federal para gerenciamento sem pagamento, que aí não tem custo para o Estado, né? União gerenciando um bem da própria União. Não quebraria a autonomia universitária, até porque a própria Universidade Federal, através de seu conselho respectivo, aprovou a contratação dessa empresa pública. O sindicato ainda recorreu ao Tribunal Regional Federal da 5ª Região, mas não conseguiu reverter a decisão. Os desembargadores entenderam que a universidade tem autonomia para definir o modelo de gestão e, por isso, liberaram a continuidade das providências. Desde o início de 2014, a gestão do hospital é feita pela EBSER, uma mudança que continua sendo alvo de críticas do sindicato. Da forma pirotécnica que anunciaram a EBSER era para no primeiro mês já dar um choque de gestão, tá? E mostrar que veio. Faz mais de 100 dias, até agora nada. O caos está igual ou pior do que antes da EBSER. Uma rede hospitalar que está há mais de 30 anos, posso dizer assim, sucateada, sem reposição adequada de pessoas, com falta de investimentos em infraestrutura, com um parque tecnológico que não foi adequadamente modernizado. Você não consegue resolver isso em 100 dias. Em 100 dias você consegue definir algumas diretrizes e alguns caminhos para isso, para como se resolver esse tipo de situação. No banco de espera pelas melhorias está uma população numerosa e carente. São pessoas que dependem dos serviços prestados pela maior unidade hospitalar pública da região. A saúde é tudo na vida de um ser humano. A gente sem saúde não somos nada. No Brasil, ainda é comum que profissionais com formações diferentes briguem pelo direito de explorar uma mesma atividade. Esses conflitos costumam ser ainda mais frequentes quando as atribuições são ligadas à área de saúde. O Via Legal de hoje traz 2 exemplos dessa disputa que muitas vezes só termina quando o caso chega aos tribunais. O macacão cobre dos pés à cabeça. Os olhos também devem ser protegidos. A máscara de carvão ativado neutraliza vapores. Em cada mão, 2 luvas, para evitar qualquer contato com o produto manipulado dentro da estufa. Além de todo este aparato, equipamentos aspiram e depuram o ar. Estamos em uma cabine de segurança biológica. A razão para tanto cuidado está dentro dessas pequenas embalagens. São quimioterápicos, remédios usados para combater o câncer. Por mais paradoxal que seja, o medicamento para câncer causa câncer. Ele pode causar também más formações congênitas, distúrbios reprodutivos, aborto de repetição e anemia plástica, que é quando sua medula vai para o beleléu e você tem que fazer transplante de medula. Aqui o trabalho é feito por um farmacêutico, como determina o Conselho Federal de Farmácia. É que para o órgão, a manipulação desses medicamentos é uma atividade privativa da categoria. Tanto que em 2013, a Classificação Brasileira de Ocupações criou novas especialidades, como a de farmacêutico clínico em oncologia e terapia antineoplásica. Mas a medida entra em choque com uma resolução do Conselho Federal de Enfermagem. O documento permite que os enfermeiros também façam a manipulação das substâncias. Edivaldo é integrante da Câmara Técnica do Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal. Ele rebate o argumento usado pelo Conselho Federal de Farmácia, de que os riscos de acidentes durante a manipulação justificam a exclusividade. E o risco da infusão? Não tem? Tem o mesmo risco. Tanto que a paramentação
é muito semelhante à paramentação que o enfermeiro usa para retirada ou infusão de um medicamento, quanto aquela que o farmacêutico usa no preparo. Para o enfermeiro, permitir que apenas farmacêuticos façam um preparo dos medicamentos é um risco para os pacientes, principalmente nas regiões onde há déficit desse profissional. Quando eu falo que a responsabilidade é apenas do profissional farmacêutico, eu estou dizendo que na ausência dele ninguém mais pode. Eu acho temerosa a decisão, eu acho que precisa ser reavaliado sobre a pena da gente ter alguns serviços tendo a sua rotina inviabilizada. Em nota, o Conselho Federal de Farmácia informou que existem hoje 177 mil profissionais em atuação. A entidade estima um crescimento de 10% ao ano na oferta da mão de obra, índice que seria suficiente para suprir faltas localizadas, que ainda ocorrem em alguns pontos do país. A disputa entre farmacêuticos e enfermeiros não é o único conflito envolvendo limites na atuação profissional, principalmente na área da saúde. No dia a dia, os embates são muitos. Um dos últimos casos teve como personagens médicos e fisioterapeutas da cidade de Paulo Afonso, na Bahia. Tudo começou quando um fisioterapeuta assinou um laudo do INSS, concedendo a aposentadoria por invalidez a um segurado do Instituto. Como a lei determina que a assinatura do laudo pericial é responsabilidade de um médico, o assunto acabou chegando à Justiça. Quando o caso foi analisado pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região em Brasília, o entendimento foi que fisioterapeutas não podem atuar como peritos do INSS. Para saber quais são as atribuições destes profissionais, nós fomos até essa clínica que funciona em Brasília. O fisioterapeuta, ele tem uma área muito ampla, que nem a área de medicina. Então, a gente atua tanto na prevenção, como em grande escala, a gente também atua na reabilitação. Assim como no caso do fisioterapeuta, a Justiça Federal, responsável pelo julgamento das causas que envolvem os conselhos profissionais, considerou a manipulação de quimioterápicos por enfermeiros uma invasão à área de atuação dos farmacêuticos. Em 2007, outro caso parecido também movimentou o tribunal. Essa desembargadora explica que, na época, médicos e enfermeiros brigavam pelo direito de fazer diagnóstico e prescrever medicamentos. Ela conta que chegou a receber ameaças. Cheguei a ponto de receber cartas anônimas, agressivas até. A magistrada explica que não é raro um conselho criar resoluções com o objetivo de aumentar a área de atuação da categoria que representa, mas faz um alerta: essas normas não podem extrapolar os limites previstos na legislação. Nós temos, acima de tudo, a obrigação de preservar, inclusive, a atuação profissional dessas categorias. Nós temos que fazer isso. Os conselhos buscam, de uma certa forma, a valorização dos seus profissionais, corretamente, desde que estejam nos limites da sua atuação profissional. Nosso programa está terminando. Na próxima semana tem outras histórias que foram decididas na Justiça Federal. Até lá!